Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então aqui estamos agora para resolver esse exercício envolvendo o ciclo de Brighton regenerativo, assim como prometido na aula anterior. Tá? Então para quem ainda não viu a aula, para quem chegou diretamente nesse exercício aqui, nesse vídeo no YouTube aqui, então olha aqui no link da descrição para quem tiver algum interesse, tá? Que a gente vai ter diversos vídeos, um deles vai ser esse vídeo do ciclo de Brighton regenerativo. Então vale muito a pena assistir antes de fazer o exercício, caso você tenha alguma dúvida. Caso você já tenha algum conhecimento, então só vamos para o exercício e bora lá. Então o enunciado vai estar aí mostrado para vocês no vídeo, então já vou ler aqui para vocês. Então nós temos um ciclo turbina a gás para uso veicular, que como está mostrado aqui na figura do lado. Na primeira turbina, como mostrar aqui a turbina T1, o gás expande até a pressão P5, suficiente para que a turbina acione o compressor. Então o gás ele é expandido em uma segunda turbina que aciona as rodas motrizes. Então tudo bem, ele aciona algum dispositivo que ele gira, tá? Então isso aqui não é importante, é só saber que a turbina T2 ela vai ter um trabalho líquido ali como mostrado na figura. Então os dados desse motor estão indicados na figura e também vai estar mostrado aqui na resolução para vocês. Considerando que o fluido de trabalho é o ar, claro, assim como em todo o ciclo de Brighton e Brighton regenerativo, a gente vai utilizar o ar como fluido de trabalho através de todo o ciclo e admitindo que todos os processos são ideais. Então, todos aqueles processos isentrópicos e as pressões constantes dos trocadores de calor a gente vai considerar aqui. Então, determinar. Na letra A, a gente vai querer saber o valor da pressão P5. Na letra B, a gente vai querer saber o trabalho líquido desenvolvido pelo motor, ou seja, esse trabalho aqui na turbina T2. Tá? Então, por quilogramas de ar, porque a gente não tem a vazão inicialmente, e também eu vou desenvolver a vazão, calcular a vazão de ar, tá? Então, em todo o ciclo. E também na letra C, a temperatura de ar na seção de entrada da câmara de combustão, ou seja, aqui no ponto 3, na entrada do queimador, e o rendimento do ciclo. Então, vamos vir aqui agora para a resolução, vamos sair aqui do enunciado, e aqui está mostrado o desenho. Então, aqui no desenho, como a gente pode ver, nós vamos ter o compressor entre 1 e 2, como mostrado aqui na figura para vocês. Aqui entre 2 e 3 nós vamos ter o regenerador. Entre 3 e 4 nós vamos ter o trocador de calor, né, ou o queimador, que ele vai receber o calor aqui entre 3 e 4. Nós vamos ter entre 4 e 5 a turbina, que vai trocar trabalho diretamente com o compressor. Então, todo o trabalho gerado aqui nessa turbina, ele vai ser utilizado nesse compressor. Entre 5 e 6, nós vamos ter a segunda turbina, que vai ter o trabalho líquido. E entre 6 e 7, nós vamos ter um novo processo dentro do regenerador, certo? E aqui nós temos também os dados do enunciado. Então, vamos começar aqui a nossa análise. Mas primeiro, a gente tem que determinar algumas hipóteses para a gente conseguir resolver esse exercício aqui, certo? E as duas primeiras hipóteses que nós temos que fazer é que as turbinas e os compressores eles vão ser isoentrópicos. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a entropia na entrada e na saída do compressor e das turbinas, elas vão ser iguais. Então, por exemplo, entre 1 e 2 nós vamos ter a mesma entropia. Entre a entrada e a turbina, a entrada e a saída das duas turbinas, nós vamos ter entropias iguais também, certo? Isso vai ser muito importante. E é importante ressaltar também que os trocadores de calor, tanto o queimador quanto os regeneradores, esses processos eles vão acontecer a pressão constante, mesmo assim como a gente falou lá nas aulas. E isso tudo vai chegar em um caso em que vamos ter que o P2 vai ser igual ao P3, que vai ser igual ao P4. E também o P6 ele vai ser igual ao P7. Isso vai ser muito importante e vai ajudar muito na nossa resolução aqui. Então, vamos aqui resolver a letra A. Então, na letra A, nós queremos saber o valor do P5. Só que para isso, a gente tem que fazer análise em todos os equipamentos do nosso processo aqui, até que a gente chegue na pressão P5. Então, por isso que a gente vai ter que olhar aqui no nosso desenho. Então, o desenho aqui, ele mostra que entre 1 e 2, nós vamos ter um processo dentro de uma compressão isoentrópica. Então, nós vamos mostrar aqui que a entropia entre 1 e 2, ela vai ser igual, ela vai ser constante, vai ser a mesma. Então, por isso, nós podemos utilizar aquela relação entre temperatura e pressão na saída do meu compressor, que vai ser igual a T2 sobre T1,
vai ser igual ao P2 sobre o P1 elevado a K menos 1 sobre K. Lembrando que o K para o ar, que é o nosso fluido de trabalho aqui, ele vai valer 1,4. É um valor tabelado. Se você quiser encontrar esse valor em qualquer tabela termodinâmica, você vai conseguir encontrar. Como a gente viu no enunciado, nos dados, o P2 sobre o P1 ele é igual a 6. Então, por isso a gente tem o valor de T1, que é 300 Kelvin, como foi dado no enunciado. O P2 sobre o T1 é igual a 6 e o valor de K a gente tem. Então, com isso, a gente vai chegar que o T2 ele vai valer 300 sobre 6 elevado a 1,4 menos 1 sobre 1,4. Fazendo essa conta aqui, a gente chega que o T2 ele vai valer 500,8 Kelvin. Então, com isso, a gente vai achar o trabalho de compressão do nosso compressor. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer o CP vezes o T2 menos o T1, que já que a gente tem o T2 e o T1, a gente consegue determinar esse trabalho. Como a gente sabe, o CP ele vai valer 1,004 para o ar também. Certo? Então, se você quiser achar isso em qualquer tabela termodinâmica, é só você colocar lá. Então, vezes 508 menos o 300, que é o valor de T1, esse trabalho ele vai ser igual a 201,6 kJ por quilo. Vale ressaltar também que a gente vai fazer valor em específico porque a gente não tem ainda o valor da vazão mássica. Certo? E como nós sabemos aqui também, como o trabalho de compressão do meu compressor ele vai ser igual ao trabalho de compressão da minha turbina, eu posso falar que o trabalho do compressor ele vai ser igual ao trabalho da turbina 1. E isso vai ser muito útil para a gente aqui agora. Porque o que a gente vai fazer? A gente sabe que o trabalho da turbina 1 ele é igual ao trabalho do compressor. Só que o trabalho da turbina 1 ele vai ser dado por CP vezes o T4 menos o T5, fazendo um simples balanço de energia dentro da minha turbina 1. Então, como a gente sabe aqui, a gente vai chegar aqui a 201,6, que é o valor do WT1, né, do trabalho da turbina 1. Ele vai ser igual ao CP, que também vale 1,004. Então, o T4, que a gente já sabe, ele vai ser 1.600, menos o T5. Lembrando que o T4 ele foi dado no enunciado. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega que o T5 ele vai valer 1.399,2 Kelvin. Lembrando como que a gente achou, assumindo que, claro, o trabalho da turbina 1 ele vai ser igual ao trabalho do compressor, certo? Então aqui agora a gente vai partir para a análise dentro dessa turbina 1 continuando. Lembrando que o processo dentro dessa turbina aqui, ele vai ser isoentrópico. Então, o S4 vai ser igual ao S5. Então, aqui a gente vai ter que o S4 ele é igual ao S5. Por isso, a gente pode usar aquela relação entre temperaturas e pressões. Então, o T5 ele vai ser igual ao T4, que é igual ao P5 sobre o P4, elevado a K menos 1 sobre K. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber o valor do P5. Então, a gente já tem o valor do P4 do enunciado, a gente tem o valor do T4 do enunciado, e a gente acabou de calcular o valor do T5. Então, se a gente jogar tudo isso aqui na equação, a gente vai chegar aqui em 1.399,2 sobre o T4, que é 1.600, vai ser igual ao P5 elevado sobre o P4, que é 600 kPa, sobre 1,4 menos 1 sobre 1,4. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar que o P5 ele vai ser igual a 375 kPa. Certo? E a gente sabe do enunciado que o P4 ele vale 600, porque o P4 ele vai ser igual ao P2, que é igual ao P3, que é igual ao P1 vezes 6, porque o P2 sobre o P1 ele vai ser igual a 6. Certo? Então, como a gente tem que o P1 ele vale 600, ele vale 100, o P2 ele vai ser igual a 600 kPa. Para quem ficou com alguma dúvida em como eu cheguei nesse valor aqui. Certo? Então, por isso que eu cheguei nesse valor do P4 como sendo 600 kPa. Beleza? Então, essa é a letra A. Então, na letra B, nós queremos saber o valor do trabalho líquido específico. Certo? Então, como que a gente vai chegar nesse trabalho líquido específico? O trabalho líquido específico ele é igual ao trabalho líquido total em quilowatts dividido pela massa, pela vazão mássica.
Então, a gente tem esse valor aqui dado no enunciado, que ele é 150 kW, e a gente precisa achar o valor do M ponto para que a gente consiga determinar o valor do trabalho líquido. E uma das coisas que nós temos que achar no enunciado que ele pediu para a gente é o valor dessa vazão máxima de ar. Então, é um dos processos que nós vamos fazer aqui, certo? Para isso, a gente vai fazer a análise dentro da turbina 2, onde a gente sabe que o trabalho líquido ele vai ser igual ao CP vezes o T5 menos o T6, certo? E por que a gente está fazendo aquela balanço de energia dentro da turbina 2, certo? Só que então, como que a gente vai determinar a temperatura 6? A temperatura 5 a gente já determinou nos exemplos anteriores, né, nos itens anteriores. Só que então, vamos fazer a análise dentro da turbina 2. A gente sabe que a turbina 2, o processo dela, ela é também isoentrópico. Então, o S6 vai ser igual ao S5. Então, por isso, a gente pode usar aquela mesma relação entre as temperaturas e pressões. T6 sobre T5 é igual ao P6 sobre o P5 elevado a K menos 1 sobre K, certo? Então, o T5 nós temos, o P6 nós temos também, e nós temos o valor do P5 também dos outros itens. Então, se a gente pegar aqui que o T6 ele vai ser sobre T5, que é 1399,2, sobre o P6, como a gente já falou anteriormente, ele vai valer 100 kPa. O P5 ele vai valer 375, que a gente calculou na letra A, elevado a 1,4 menos 1 sobre 1,4. Com isso, o T6 ele vai valer 958,8 Kelvin, certo? Determinado isso, nós vamos jogar ele aqui dentro dessa equação do trabalho líquido e nós vamos achar ele. Então, o trabalho líquido, que é o que a gente pediu no enunciado, vai ser igual ao CP, que é 1,004, vezes o T5, que vale 1399,2, menos o T6 que a gente acabou de calcular, que é 958,8 Kelvin. Então, com isso, fazendo essa conta, o nosso trabalho líquido ele vai valer 442,2 kJ por quilo. Certo? Então, é o que nós determinamos aqui no enunciado, é o que foi pedido. Então, agora, para a gente determinar a vazão máxima, nós vamos utilizar essa equação aqui, sendo que a gente acabou de calcular o trabalho líquido, e a gente tem o trabalho líquido total do enunciado. Então, o M ponto, ele vai ser o trabalho líquido, ponto, né, que é em quilowatts, dividido pelo trabalho líquido. Então, 150 dividido por 442,2 vai dar igual uma vazão máxima de 0,334 kg por segundo. Lembrando que a gente chegou nesse valor fazendo um balanço de energia dentro da turbina 2 e ela é um processo isoentrópico. Então, por isso, facilitou muito para a gente. Agora, aqui na letra C, o que ele foi pedido? Foi pedido, então, o rendimento do meu ciclo. Certo? Então, no rendimento do meu ciclo e também eu quero saber o valor da temperatura, da minha temperatura na entrada do meu queimador, a temperatura T3, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar essa temperatura T3. Só que para isso a gente tem que usar os nossos conceitos e conhecimentos sobre regenerador ideal. Então, a gente sabe que em um regenerador ideal, o nosso T3, que é a temperatura na entrada do aquecedor, ele vai ter que ser igual à temperatura na saída da turbina 2, que é igual ao T6, certo? Por isso que a gente vai ter um processo, um ciclo de Brayton regenerativo, certo? E essa é uma das condições para que ele exista. Então, se o T3 é igual ao T6, e o T6 a gente já calculou, ele vai ser igual a 958,8 Kelvin. Certo? Não podemos esquecer essa relação aqui, que ela é muito importante. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na última aula, que está explicado tudo certinho para vocês. Certo? Então, o rendimento a gente calcula como sendo o trabalho líquido dividido pelo calor que entra no meu queimador. Certo? A gente sabe o trabalho líquido que a gente calculou no item anterior, só que a gente não sabe o valor do QH ainda. Então, o QH vai ser feito um balanço de energia entre 3 e 4. Certo? Então, vai ser feito CP dividido por vezes T4 menos T3. Então, o QH vai ser 1,004
vezes o T4 a gente sabe que é 1.600, que já foi dado para a gente, e o T3 a gente já calculou, que é igual a 958,8 Kelvin. Então o QH vai ser igual a 643,8 kJ por quilo, fazendo essa continha aqui, certo? Então com isso a gente vai jogar esse valor aqui dentro da equação da eficiência para a gente determinar ela. Então a eficiência vai ser o trabalho líquido, que a gente foi calculado no item B, é 442,2 dividido por 643,8. Com isso, o rendimento vai ser 0,687. Ou 68,7% para quem preferir em porcentagem. Então, esse foi o ciclo de Brayton regenerativo. Uma das coisas mais importantes é a gente saber que essa temperatura na entrada do meu queimador vai ser igual à temperatura na saída da minha turbina 2. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido bem. Quem não entendeu alguma coisa, ficou alguma coisa mal explicada, deixa as dúvidas aí nos comentários. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.